A quarta-feira foi agitada em Brasília com diversos projetos sendo aprovados no Congresso numa agilidade que pode refletir a aproximação do recesso de fim de ano. Mas segue chamando a atenção a dificuldade de outras tramitações, especialmente nas matérias que interessam ao governo. Há muitos obstáculos para o pacote de corte de gastos e a lei de diretrizes orçamentárias para 2025. Prioridade total para a equipe econômica. No caso da LDO, se não houver uma aprovação até o fim deste ano, o governo não consegue fazer pagamentos e isso pode levar a uma paralisação da máquina pública no começo do ano que vem. Já entre os projetos que passaram na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara estão a recontagem física de votos, que na prática significa a volta do voto impresso. Foram aprovadas também duas decisões referentes à ocupação de terras. Primeiro, a retirada de invasores sem ordem judicial para agilizar a retomada quando o dono tem a escritura da terra e um aumento de pena para a invasão. E ainda também foi aprovado na CCJ a proibição de celulares em escolas. Vamos saber então como está o clima em Brasília nessa contagem regressiva para o recesso e com tramitações tão rápidas de alguns assuntos e tão lentas ou difíceis de outros. Eu converso ao vivo com a repórter Thaisa Medeiros. Thaisa, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite a você e a todos que acompanham o Prime Time. Exatamente dia intenso aqui em Brasília, principalmente na Comissão de Constituição e Justiça. Poucos dias do recesso parlamentar, já fez uma votação extensa na pauta de hoje aí e avançou diversos projetos. Eu começo falando sobre o projeto da contagem de votos, ele que determina que uma votação não pode ser estritamente eletrônica, ela precisa ter a verificação dos votos na urna eletrônica. Ela vai na contramão de uma decisão do STF de 2020 que torna inconstitucional o voto impresso. E na prática é isso que essa proposta traz, a volta do voto impresso. Esse relatório foi protocolado e foi feito um substitutivo pelo relator José Medeiros, deputado federal do PL, e ele trouxe então algumas mudanças, algumas atualizações e o relatório foi aprovado com 31 votos favoráveis. Agora é preciso que esse projeto passe no plenário das duas casas. Falando agora do pacote anti-MST, são dois projetos que passaram pela Comissão de Constituição e Justiça hoje. O primeiro deles fala a respeito da questão da autorização de proprietários de terra a solicitar a força policial para retirada de invasores. E o segundo ponto do outro projeto do pacote é que aumenta a pena para pessoas que fizerem a violação de terras. Esse primeiro projeto, a respeito da retirada dos invasores, autoriza então os proprietários de terra a chamarem as forças de polícia para retirarem os invasores sem mandado judicial. E caso as forças de polícia de segurança não atendam esse pedido, em até 48 horas, elas podem responder por improbidade administrativa. Já o outro projeto aumenta a pena de violação de domicílio de 1 a 3 meses, que é a pena atual, para 1 a 2 anos, um aumento significativo da pena previsto então nesse projeto. E por fim, falando a respeito do projeto dos celulares nas escolas, um projeto bastante polêmico que gerou muitos debates a respeito do sistema de educação brasileiro e que é defendido, inclusive, pelo próprio governo federal, pelo Ministério da Educação. Esse projeto também foi aprovado e ele prevê, então, a proibição de aparelhos eletrônicos nas salas de aula por parte dos estudantes, a não ser para atividades pedagógicas. E aí também estipula os casos de crianças e adolescentes no ensino infantil, no ensino fundamental também, e nesses casos elas não podem usar o celular nem no recreio, nem no intervalo das aulas. Então fica proibido dentro da sala de aula e também no intervalo para crianças e adolescentes ali no ensino fundamental e ensino infantil. Então esse é o projeto, ele também precisa ainda passar pelo plenário e também ele é estabelecido aí como uma das prioridades para a área de educação por parte do governo federal, defendido então inclusive pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Esse é um apanhado geral do que a CCJ trouxe neste dia de hoje, faltando apenas 2 semanas para o recesso parlamentar, muito trabalho, porém as pautas principais defendidas pelo governo, que é da agenda econômica, ainda estão demorando para desenrolar por aqui, Márcio.